A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, tudo bem? Bom, irmãos, vamos trazer aqui hoje uma meditação profética, né? Porque ela profetiza coisas para a história da humanidade e coisas que hoje para a gente tem muito significado. Não sei, quem estuda mais vai entender melhor, mas eu vou procurar colocar de uma forma mais simples, para que mesmo quem não tem muito hábito de ler e de estudar a respeito das profecias, começar a entender e despertar isso, porque é muito importante meditarmos nas Sagradas Escrituras, ainda mais nesses dias que nós estamos vivendo. E aí, pouco a pouco, e pedindo sabedoria a Deus, Deus vai dando sabedoria para abrir a mente de todos nós. Também não sei tudo, também peço a Deus que Deus cada dia mais vá me revele, em meio a tantas coisas que a gente vem vivendo aí, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça é o principal. Diante de toda e qualquer outra situação ou situações que estamos vivendo, buscar a Deus e buscar conhecer de Deus e aprender de Deus. Isso a gente aprende na palavra. Muita gente ora a Deus, mas é importante também saber como orar. E como é que a instrução está na palavra. Também os propósitos, jejum. Isso são armas. Oração, jejum e palavra. E em meio a todas essas coisas que a gente está vivendo, Deus vai nos orientar e nos instruir. Bom, o texto hoje, desculpa pela tosse, profeta Daniel, capítulo 2. Vou ler alguns versículos para passar aqui brevemente, né? Tentando fazer o mais curto possível os vídeos, mais objetivos. O capítulo 2 de Daniel, ele conta o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que dominou ali Jerusalém e colocou os judeus sobre o jugo da Babilônia. Eles foram levados em cativeiro. O profeta Jeremias havia profetizado isso, que eles ficariam 70 anos ali, porque desobedeceram, transgrediram a lei de Deus. E aí eles se colocaram à mercê da sua própria sorte. E aí veio um império, o Império Babilônico já estava dominando muitos territórios e Jerusalém foi apenas mais um. Por Jerusalém não estar ali de acordo com as instruções de Deus, foi até isso que o profeta Jeremias alertou, porque Deus sempre avisa. E Deus nunca quer que o mal aconteça, mas o homem, pela sua iniquidade, acaba se perdendo e acontece coisas que não deveria acontecer. Mas nada disso impede também o agir de Deus, porque pela sua presciência Deus já sabe, e Deus vai sempre guiando. E essa situação, o cativeiro, ele usou várias coisas ali, até o próprio rei Nabucodonosor com um sonho, para profetizar. Então as circunstâncias, até da história do que acontece, Deus usa para profetizar o futuro, para mostrar o futuro, uma forma de instrução. Deus instrui o seu povo de várias maneiras, e essa instrução hoje está para nós aqui. E esse sonho de Nabucodonosor, nós vamos entrar já nos versículos aqui, alguns versículos chaves, mas é importante depois meditar no capítulo inteiro. Mas de forma resumida, Nabucodonosor teve um sonho que perturbou muito ele. E ele sonhou com uma grande estátua. E essa grande estátua, ela tinha uma cabeça de ouro, tinha uns braços de prata, essa parte aqui, né? Uns braços de prata. Tinha essa parte aqui do abdômen, da cintura, de bronze. E tinha pernas de ferro. E tinham pés de ferro misturado com barro. E essa estátua, ela era bem imponente. E Nabucodonosor viu como uma pedra sendo arremessada sem auxílio de mãos aos pés dessa estátua. E nos pés dessa estátua se desfez e a estátua foi toda caindo. E depois disso, aquela pedra formou um grande monte. Então, esse sonho perturbou muito ele. E ele mandou chamar todos os sábios da Babilônia. E Daniel, ali ele já era considerado um sábio.
E ele pediu que eles revelassem o sonho. A princípio, Daniel não ficou sabendo disso. Daniel soube depois. E aqueles sábios, eles disseram ao rei: conte-nos o sonho e daremos a interpretação. Só que o que acontece? Nabucodonosor não quis contar o sonho. Ele sabia, mas não quis contar. Falou: não, me revela o sonho. Aí eles: conte-nos o sonho e vamos te dar a interpretação. Aí Nabucodonosor: não, quero que vocês me interpretem o sonho, porque vocês querem me enganar. E se vocês querem me enganar, e se esse sonho não for interpretado, vocês todos vão morrer. Todos os sábios vão morrer. O sonho perturbava muito ele. Ele queria interpretação, mas não falou. E os sábios ficaram: como que vamos fazer isso? Como que vamos contar um sonho? E ficaram perturbados com aquilo. E tinha um tempo para que eles pudessem contar a revelação do sonho para Nabucodonosor. Daniel era um dos sábios. Ele não estava naquela ocasião, mas o decreto de morte para os sábios também ia afetar ele. E o que Daniel fez? Foi até Nabucodonosor e pediu um tempo que ele iria orar a Deus e retornar. Daniel orou ao Senhor. O rei Nabucodonosor concedeu o tempo e pediu misericórdia a Deus, pediu: Senhor, me diga, por favor, que sonho é esse do rei, para que eu possa revelá-lo. E aí, Deus deu o sonho ao profeta Daniel. Nabucodonosor não tinha falado nada, nem com Daniel, nem com os outros sábios. E o profeta Daniel, ele teve todo o discernimento e a revelação. Além de Deus dar o sonho, deu todo o discernimento e revelação. Então ele foi até o rei, né? Em Daniel 2, a partir do versículo 31, Daniel já começa a falar da revelação do sonho. Vou pegar aqui, irmãos, para focar em alguns pontos da revelação, porque senão a gente vai acabar lendo o que os irmãos podem ler em casa com mais calma e o vídeo fica muito longo, né? Então vou pegar aqui versículo 37 e 38 do capítulo 2. Daniel, capítulo 2, versículo 37 e 38. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo, e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então, Daniel falou ali que a cabeça de ouro da estátua, Daniel já estava começando a dizer cada parte, era Nabucodonosor, rei da Babilônia. Era o Império Babilônico. Então a cabeça de ouro era ele. Daniel deu essa interpretação. No versículo 39, vai dizer assim, Daniel 2, versículo 39. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. 40, versículo 40. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. E no versículo 40. Então ele já começou a dizer que a cabeça de ouro era Nabucodonosor, que depois dele viria um outro reino inferior ao dele, e que iam tendo sucessões de reino. Praticamente Babilônia era um império dominante na terra. Ele é que tinha maior poder, mas pelo sonho que Daniel estava falando, viria outro reino e dominaria a Babilônia. E depois o outro reino dominaria esse que dominou a Babilônia. E aí ia tendo uma sucessão de reinos. Está falando de grandes impérios, impérios que iriam exercer seu poder sobre os demais reinos. E Nabucodonosor, ouvindo atentamente, aí no versículo 41, vai dizer sobre os pés. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de olheiro e em parte de ferro, será este um reino dividido. Então a gente vê que tem um aspecto do ferro, que são das pernas, parte dos pés são do ferro e outra parte de barro. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza de ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Então, haveria uma divisão
ali desse quarto reino, praticamente estaria se formando um quinto reino, que é um reino misturado, né? E se a gente continuar lendo aqui, 43, Daniel 2, versículo 43. Quanto ao que viste de ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Mas nos dias destes reis, isso aqui é muito importante, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste, versículo 45, como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei que há de ser futuramente certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. E o que acontece ali? É avisado a Nabucodonosor que ele ia praticamente perder o reino. Em um determinado momento que o outro reino ia tomar o reino dele. E isso é muito profético, irmãos, porque nessa visão de Daniel nos diz que os maiores impérios da terra vão ter o seu momento. E esse sonho, eu já adianto para os irmãos que há uma soma de Daniel 2 com Daniel 7, porque em Daniel 7 há um outro sonho que Deus dá a Daniel dos 4 animais. E Daniel 7 e Daniel 2 se complementam. Daniel 7 dá detalhes para Daniel capítulo 2 da estátua, e Daniel capítulo 2 também. Alguns outros detalhes que somados há uma revelação muito maior. Então Deus começou a revelar aqui, né? E sobre esses impérios, Babilônia. Depois viria um outro, que seria a Média e a Pérsia, que são dois reinos que se uniram formando o Império Medo-Persa. E no próprio livro de Daniel aqui a gente vê que depois, um pouco mais à frente, o rei Ciro, ele toma o reinado de Belsazar, que ele é descendente de Nabucodonosor, e o Império Babilônico cai para o Império Medo-Persa. No próprio livro de Daniel a gente vê isso. Agora vamos focar mais na estátua, porque vai ter outros vídeos que a gente vai entrar nesses detalhes. E haveria um outro reino depois desse que ainda ia derrubar esse também. E haveria um quarto reino que também ia derrubar o terceiro. O que isso é? Impérios que se colocam ali como dominadores e subjugam outros povos. E isso tudo que está na palavra de Deus aponta para a nossa história. Se nós observarmos a nossa história, nós vamos ver estes impérios dominando e esses impérios caindo. E a palavra de Deus revela. E revelou a Daniel. E aqui diz, e isso é muito para os nossos dias, que haverá, Deus suscitará um reino. Versículo 44. O Deus suscitará, mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará. E este reino, meus amados irmãos, é o reino de Cristo. É o reino do nosso Senhor Jesus, porque tudo o que ele disse está se cumprindo. Este reino é o reino de Jesus Cristo, nosso Senhor, Rei dos Reis, conforme foi profetizado pelo profeta Isaías, em Isaías capítulo 11. E ali a gente vê o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E perceba que, como acontece na visão, no sonho de Nabucodonosor, todos os reinos passam, mas eles só caem quando a pedra atinge o pé da estátua. E todos caem de uma vez só. E quando que é isso, irmãos?
quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar e está próximo, porque as profecias têm se cumprido, isso é uma parte, mas ainda vamos falar mais sobre isso em outros vídeos, que a gente vai procurar focar exatamente na mensagem. Mas todas essas profecias são uma soma. E o apóstolo Paulo sintetizou tudo isso quando falou da volta de Cristo. O apóstolo Pedro também. E naquela época que eles escreveram isso, eles não tinham o Apocalipse, que Deus revelou ao apóstolo João depois. E esses apóstolos, Paulo e Pedro, já tinham morrido. E é uma soma. Não é só pegar as cartas de Paulo, não é só pegar o Apocalipse. Tem uma soma. Isso tudo também explica o Apocalipse. É uma soma até para a gente ter uma revelação completa de Deus. Meditar, estudar as Escrituras é muito importante. E no momento que a pedra atinge o pé da estátua, é que todos os reinos caem de uma vez só. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 11, a partir do versículo 11, vemos Cristo voltando. Vemos o que acontece. Somamos isso também a Isaías 11. Vamos fazer várias somas aqui dos profetas, porque a revelação está na palavra inteira. E é importante a gente perceber tudo isso. Deus já falou através dos profetas. Tudo vem sendo confirmado. E Deus vem dando riqueza de detalhes a mais. Quando Cristo volta, a pedra bate aos pés da estátua, todos os reinos caem. Porque diz que ele ferirá todo ímpio, toda iniquidade com a espada que sai da sua boca. Em Isaías 11 fala que ele ferirá os ímpios com a vara, com a sua vara. E nesse momento, ele busca a sua igreja. É importante também a gente perceber sobre esse momento, irmãos, porque há várias linhas de pensamentos que divergem um pouco por interpretações. E é bom a gente estar sempre meditando e tomando muito cuidado, não confrontando um ao outro, mas pegando até mesmo essas linhas e confrontando com as Escrituras de uma maneira que vai ser saudável para todos nós conversarmos, gerar um debate saudável, uma conversa saudável, para que, remetendo tudo isso às Escrituras, nas Escrituras possamos encontrar a resposta, sem influência de denominação nenhuma. Porque também existem algumas divergências e os irmãos vão notar conforme forem observando a palavra, mas pedindo sabedoria a Deus, Deus vai conceder. E isso a gente deve observar, que quando ele vem buscar uma igreja, um povo, um rebanho, uma noiva, para celebrar um casamento no terceiro céu. E a igreja com Cristo, aí a gente vê também a partir do Apocalipse 20, que recebe a autoridade de julgar. Porque quando a igreja casa com Cristo, o apóstolo Paulo diz que ele vem, primeiro os mortos vão ressuscitar com o corpo glorificado. Os que ficarmos vivos, ele se coloca junto no texto, os que ficarmos vivos teremos o nosso corpo transformado, da mesma forma que tiveram o corpo ressuscitado. E juntamente com eles, nós seremos levados. E é um momento que isso acontece. E esse momento é importante, vamos meditar mais nisso em outros vídeos. E quando a igreja casa com Cristo, que é o noivo, há um casamento. Já possui um corpo glorificado, porque é levado com o corpo glorificado, e até importa que o que é corruptível se revista de incorruptibilidade, o que é mortal se revista de imortalidade. E a igreja recebe autoridade e vai reinar com Cristo 1000 anos. Esse reino é o reino eterno. Em alguns outros vídeos vamos falar um pouco mais disso, mas nesse vídeo vamos focar
na revelação da estátua, porque passaram impérios na Terra. Estamos vivendo o tempo do último império. E a pedra está prestes a vir para derrubar tudo isso. Mas é necessário que ainda se cumpram as profecias. Nem tudo se cumpriu ainda. E isso é o que detém. É necessário cumprir, porque não passará a terra, nem essas gerações, sem que se cumpra toda a palavra. Tem que se cumprir. E vamos ver o que os profetas falam sobre isso, o que Moisés escreveu na lei, o que Cristo falou sobre isso, o que ele ensinou para os apóstolos, o que os apóstolos falaram. E vamos procurar nos esvaziar de nós mesmos para obtermos de Deus tudo o que há de mais ainda de revelação nas Escrituras. Eu agradeço a todos pelo tempo, que meditem mais na palavra. 21 minutos, está chegando aqui o vídeo, tentando fazer o máximo curto possível para passar o mais objetivo a mensagem. E que Deus possa abençoar a todos, em nome de Jesus. Amém.